Você já teve um momento na sua vida de desespero, que a sua vida estava um caos, toda bagunçada, não sabia para onde ir, não sabia em que direção, quem poderia te ajudar? Pois é, o programa de hoje vai trazer para você algumas respostas. Eu tenho certeza que você vai se identificar com a história que nós vamos trazer no programa de hoje. Por quê? Porque é tempo de recomeçar. Eu sou o Luiz Cortez, seja bem-vindo ao nosso programa Tempo de Recomeçar. O programa Tempo de Recomeçar está começando aqui com você, bem pertinho, pertinho da sua casa. Eu te agradeço por você estar recebendo nosso programa na sua casa, seja pelas nossas redes sociais, que estão passando aqui já na sua tela, seja no canal 14 aqui da NET Claro. Seja bem-vindo, é Tempo de Recomeçar. Hoje nós temos um programa especial, João. Esse é nosso músico, nosso quinteto de um homem só. Jô Soares, Danilo Gentili, tem lá seu quinteto, seu sexteto. Eu tenho o João Marques. João Marques, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo certo, tudo na bênção. Como é que foi a semana? Semana muito boa, muito abençoada. Abençoada? Produtiva, né? Produtiva. Alguma novidade, alguma coisa assim? Não, sobre minha carreira não, tô tranquilo. Redes sociais? Redes sociais aqui, ó, Instagram, @joão_marques.oficial. Quiser, quantas músicas eu encontro lá? Spotify, já está no Spotify? Tá no Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais, YouTube também. Quantas músicas eu encontro do João lá? Por enquanto tem duas, a terceira tá vindo ainda. Tá vindo ainda, mas já está pronto, só não colocou lá. Pronto, só lançar. O João é um cara, você está acompanhando nosso programa aí, o João é um cara de muitos talentos. E com o decorrer do programa você vai ver os talentos desse cara aqui, né? Mas, ótimo. Gente, nós temos outros participantes do nosso grupo também, além do João, além da minha presença aqui também, mas nós temos a Elisandra Goikin. Quem é a Zandra? A Zandra é aquela pessoa que começou do zero também. Zandra, diz aí para nós por que é tempo de recomeçar. Vai aí, Zandra. Como que é a vida de um imigrante tentando manter a sua saúde mental? Chega um momento que a gente descobre que isso aqui é terra de fazer dinheiro e não de fazer amigos. E de repente a gente começa a ter crise de ansiedade, sem saber o que fazer longe da nossa família. E a nossa rotina se resume em trabalhar 10 horas por dia. Oi, pessoal. Eu me chamo Elisandra Goikin e moro nos Estados Unidos. E hoje eu vim aqui dizer pra você não deixar de assistir o programa É Tempo de Recomeçar. Por que eu digo isso? Porque eu vim para os Estados Unidos e comecei do zero. E sempre é tempo de recomeçar. Bom, o programa Tempo de Recomeçar também tem o enriquecimento dos seus conhecimentos. Vamos lá com o nosso quiz de hoje. Vamos com o nosso quiz de hoje, as perguntas para você reunir o pessoal da sua família. Chama aí, junta mais o sofazinho aí e pergunta para o pessoal aí da sua casa se sabem a resposta dessa pergunta. E o quiz de hoje vai com a seguinte pergunta: quantas taças da ira de Deus foram derramadas em Apocalipse? Alternativa A, 6 taças. Alternativa B, 12 taças. Ou alternativa C, 7 taças? No final do bloco, confira a resposta no nosso quiz. Você conferiu aí o nosso quiz. No final do bloco tem a resposta, aguardem, certo? Gente, no próximo bloco nós vamos falar com Douglas Marques. Também é Marques. É o João Marques, Douglas Marques. Essa família é uma benção já, hein? Olha só, eu estou todo arrepiado aqui, não consegui mostrar, mas estou arrepiado aqui. Douglas Marques, ele teve Covid, tá? Teve Covid. Ah, mas todo mundo teve, eu inclusive tive também. Mas a história dele vai impactar a sua vida. Por quê? Porque ele passou do estágio simples ali, de isolamento, dor no corpo, aquele sentimento de resfriado, um gripão. Ele passou a se sentir cada vez pior. Foi fazer
O exame deu positivo e aí ele começou a ficar com a saturação dele bem comprometida e ficou baixado no hospital. Ele vai contar a história dele depois desse bloco, no segundo bloco, você vai acompanhar, vai se impactar com a história dele, não só com a história de recuperação dele do Covid, que já é uma bênção para todos nós, mas a recuperação dele depois. Ele fez da história dele, da vida dele, ele fez muitas outras atividades. E você vai conferir no próximo bloco também as atividades que tem feito. Projetos sociais, com o pessoal de igreja também. Esses projetos sociais, o pessoal morador de rua começou a levar cesta básica, começou a levar alimento, começou a levar cobertores, outras assistências, começou a ser procurado para outras coisas, olha só. E ele diz para nós aí o porquê que tudo isso aconteceu. Confira conosco aí, depois do intervalo você confere. Antes disso, você vai ver o nosso quiz com a resposta. Voltamos já já. A resposta do quiz, da pergunta que fizemos no início do bloco é a seguinte. A pergunta: quantas taças da ira de Deus foram derramadas em Apocalipse? Alternativa A, 6 taças. Alternativa B, 12 taças. Ou alternativa C, 7 taças. E a resposta é a alternativa C, 7 taças. Isso está lá em Apocalipse 16, 1. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. E a pergunta do quiz agora aqui no nosso programa Tempo de Recomeçar é a seguinte: qual era as características da besta que saiu da terra? Alternativa A, 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Alternativa B, 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Ou alternativa C, 7 chifres, 7 cabeças e da sua língua saía fogo. A resposta dessa pergunta você confere no final do bloco. Minha voz. Estamos de volta com o programa Tempo de Recomeçar. Esse segundo bloco agora nós trouxemos para você o que eu anunciei no primeiro bloco. Uma história de emoção, uma história de superação. Tempo de Recomeçar. Eu acho que poucas histórias aqui no programa retratam tão bem o nome do programa como esse homem aqui, Douglas Marques. Tudo bom, Douglas? Tudo bem. Tudo certo? Tudo Certo, tranquilo? graças a Deus. Graças a Deus agora está tudo certo? Tudo certo. Olha só. A história do Douglas começa, nós já vamos dizer os detalhes, mas ela começa com um susto, onde ele aí era um cara saudável, uma pessoa saudável, né, Douglas? Exatamente. Não tinha nada que o pegasse de surpresa com o Covid. O Covid-19 chegou na vida dele, impactou e ele tem impactado mais vidas aí com isso. Douglas, conta para nós aí, você da onde, mora onde? Conta um pouco da tua história, como é que foi antes de tudo isso acontecer, por exemplo. Perfeito. Bom, primeiramente quero agradecer, é um prazer estar aqui. Eu moro em Porto Alegre, né? E a minha vida estava na minha visão, antes de tudo acontecer, estava no caminho. Estava muito bem, estava com a minha empresa muito bem, estava fazendo exercícios, crossfit todos os dias, me alimentando super bem. E eu costumo dizer, agora quando eu converso com as pessoas, depois de tudo que aconteceu, eu falei, eu estava completamente acelerado. Só que no fundo eu estava me sentindo correndo numa velocidade muito boa, mas sem direção nenhuma. Hoje eu percebo que eu não tinha direção nenhuma. E aí foi então que, antes eu digo que infelizmente eu tive contato com a Covid-19 e que hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo, porque de fato agora eu estou acelerado no caminho correto. E direcionado. Direcionado.
Tá, quando tu fala então que a tua vida era corrida, é por conta do trabalho, da vida do dia a dia, que é o que todo mundo se encontra hoje em dia. Exatamente. É, correndo, é a vida louca, daquele jeito que a gente sabe que é pouco sono de repente também, né? Dormindo pouco, porque as atarefações diárias e coisas assim, família, tudo conta um pouco. Tu é casado, como é que é? Sim, sou casado, tenho 2 filhos, um filho de 15 anos e uma filha que vai fazer 6 anos agora, no mês de setembro. E sou casado há 16 anos. Vai dar radar porque a patroa tá vendo em casa. 16 anos. Como é que é o nome dela? Francine. E dos filhos, qual? Miguel e Sofia. E Sofia. E era exatamente isso. Eu dormia pouco, trabalhava muito, financeiramente falando muito bem, conquistando tudo que eu achava que queria e que eu achava que era o que eu precisava. Os valores que tu tinha naquele... Exatamente. E isso tudo simplesmente mudou. Não que eu não queira conquistar mais, não que eu não queira prosperar, mas a minha direção é outra agora. A minha vontade é outra. O que me deixa feliz é outra coisa agora, que é, de fato, fazer o bem para muitas pessoas. Eu estava muito preocupado em fazer o bem para mim. Esse era o meu objetivo. Eu queria fazer o bem para mim. Fazia um pouco para os outros, mas eu queria era eu. Então eu estava muito acelerado nessa direção. E hoje não. Hoje não. Tu acha que isso que aconteceu mudou, inclusive, tua personalidade, mudou tua visão, né, de vida, inclusive, né? Completamente. Não era um cara ruim, mas não observava certas coisas da vida, né? Exato. Eu não me considerava uma pessoa ruim, me considerava uma pessoa sem informação do que de fato tinha que ser feito. Então, eu sempre acreditei em Deus, sempre tive a fé que todo mundo tem, que eu costumo falar também que é uma fé daqui para fora, né? É uma fé da boca para fora. E hoje a minha fé é diferente, hoje a minha fé é direto com Ele, é o coração direto com Ele. Simplesmente. Conversa íntima agora. Exato. Olha só. Tá, aí... Conta como é que foi então. Aí você estava um certo dia, de repente, como é que foi? Eu me contando aqui, um pouco antes do programa começar, que não sentiu falta de ar, não sentiu nada assim, né? Que é o que normalmente o pessoal do Covid sente, né? Os meus primeiros sintomas foi de gripe normal, né? Comecei a sentir dor no corpo e tal, em casa. 2 dias depois que eu comecei a sentir os primeiros sintomas, eu perdi o paladar, perdi o olfato. E aí então, fui fazer o teste, né? Fiz o teste da Covid. Isso quanto tempo depois? 4 dias depois. 4 dias. Isso. Dos sintomas. Exatamente. Então, 2 dias depois do teste, veio a confirmação, né? Que eu estava com, Isso foi quando, com a Covid. Isso aí foi comecei a sentir os primeiros sintomas dia 21 de março. 21 de março. Tá? Então, ali pelo dia 25, 26, eu confirmei que estava então com Covid, depois do exame, né? Depois do teste. Só que eu estava muito bem em casa. Né? Era só esses sintomas. Tipo, né? um gripão. Gripe, né? Febre, gripe e tal. Fiquei monitorando a minha saturação, então numa certa madrugada, no dia 31, né, 10 dias depois dos primeiros sintomas, a minha saturação caiu para 77. A minha esposa ficou monitorando e ela me acordou 3 horas da manhã, falou, tua saturação está 77, a gente vai para o hospital. Eu não queria ir. Eu falei, não vou para o hospital. Não vou, tô bem, não tô tranquilo. Ela insistiu, ela é farmacêutica, né, ela trabalhava no hospital, então ela tem a familiaridade. Já tinha mais informação. Me levou para o hospital. Cheguei no hospital, fui internado. Fiquei 1 dia no quarto apenas e já fui para UTI. Ela chegou ali no atendimento já falando como é que estava a saturação, tudo, aí já viu que já tinha que ficar já. Exatamente. Foi nos momentos, foi um período mais crítico, né, que teve da Covid. As UTIs estavam lotadas, eles só estavam internando quem saturasse abaixo de 89. E eu cheguei a 77. Então já me colocaram para dentro, né. Fui para UTI, fiquei mais 10 dias na UTI, com todos os tipos de máscaras possíveis, tentando recuperar meu pulmão. Não me sentia sem ar, não me sentia debilitado, não me sentia, vamos dizer assim, afundando, né? Um certo dia o médico entrou no quarto e falou, Douglas, nós vamos ter que te entubar. Isso quanto tempo? 10 dias depois que eu entrei no hospital. No dia 11 de abril. Aí bate um susto, ou não? Bateu um susto do fato de entubar, até pelo desconhecido, eu não tinha muitas informações, que nem eu tenho hoje. E ao mesmo tempo... exatamente era o entubar. O que é isso? Eu achava que entubar, por exemplo, era direto a traqueostomia. Era direto fazer a traqueostomia, não o tubo pela garganta, né? Sim. Então eu falei pro médico, não quero entubar não. Não precisa, eu tô bem. Ele falou que não tá bem, tu não tá recuperando e a gente tem que te entubar porque daqui a pouco pode acontecer uma coisa que a gente não tenha controle. Me diz uma coisa, aí nesse período tu só deitado, não tem nenhum tipo de exercício pulmonar, por exemplo, sentar para tentar... Não, eu fazia fisioterapia, eles me tiravam do leito. Exatamente, me tiravam do leito, me colocavam na poltrona. Eu me sentia cansado, tá? Não era sem ar, fôlego, etc, desespero, eu me sentia cansado, apenas isso. Mas nesse momento aí, eu já comecei a rever a minha vida. Eu já comecei a trabalhar na minha cabeça. Muito tempo lá dentro já também. Eu não tinha medo de morrer, nada, eu só tinha medo de não refazer a minha vida, mudar a minha vida.
Bom, enfim, falaram que eu me entubar, relutei, falei que não, e eles fizeram um exame, então, me levaram para fazer uma tomografia, e o médico falou, dependendo dessa tomografia, a gente não te entuba, dependendo do que der, a gente vai te entubar. Saí da tomografia, no próprio elevador no hospital, quando eles estavam me tirando da sala da tomo, o médico falou, olha, não tem jeito, não tem que te entubar. Cheguei no quarto, mandei uma mensagem para minha família, dizendo que ia... Mesmo mandou? Eu mesmo. Dizendo que eu ia ser entubado, e ali eles me apagaram e fizeram o tubo. Foi pelas traques? Não, foi pela garganta. Garganta. Né? Colocaram um tubo na garganta. Eu fiquei 16 dias com um tubo na garganta, né, sedado. E aí no 17º dia eles fizeram a traqueostomia. Né? Porque não pode ficar muito tempo com o tubo, porque senão as sequelas são grandes, né? Se tu fica muito tempo com o tubo na garganta. Então eles tiraram o tubo, colocaram a traqueostomia, porque daí o ar, né, o oxigênio não entrava mais por aqui, entrava pela garganta. Tentaram me acordar no 17º dia do tubo, né, depois que fizeram a traque, tentaram me acordar, e aí eu quase vim a óbito, porque eles não sabiam que eu estava com uma bactéria no sangue. Olha só. Então eu vomitei, aspirei o vômito, então nesse momento chamaram a minha família, né, depois que eles tentaram me acordar, que eu vomitei, que me sedaram de novo, que aconteceu tudo isso, chamaram a minha esposa e a minha mãe para se despedirem de mim. Os médicos falaram que eu não ia sobreviver. Ah, tá brincando. Exatamente. Chamaram para despedir. Chamaram. Falaram, olha, que loucura. Tá muito mal, tá com bactéria no sangue, que não super resistente, que a gente não tá conseguindo vencer. Além antibiótico já e nada. Estavam tentando todos os antibióticos, não estava vencendo, eu estava com bactéria no sangue, no pulmão e na urina. Né? Fora o comprometimento do pulmão. E aí chamaram elas para se despedir, as duas foram lá, me viram com a traque já, um dia depois de tudo que aconteceu, de tentarem me acordar e tal. A minha mãe rezou muito, orou, minha mãe que me levou, digamos assim, para a igreja que eu frequento hoje. E depois que elas saíram de lá, naquele dia, 2 dias depois, eu comecei a dar sinal positivo, comecei a voltar, comecei a melhorar, os meus exames começaram a melhorar. Uma reação já. Exatamente, comecei a reagir. Então eu fiquei ao todo no hospital, foram 53 dias internado, 42 dias de UTI, tubo, tráqueo e 3 bactérias. Então nós estamos agora rodando aí as fotos, nós temos um vídeo curto também que nós vamos passar durante a entrevista aqui também com o Douglas. E é impressionante perder o peso também, né? Isso é uma coisa, assim, talvez uma das coisas que mais choca, assim, né? Exatamente. Tu entrou mais ou menos com que peso? Perdeu quantos quilos mais ou menos? Eu perdi 21 quilos. Nesse período todo, 21 quilos. Entrei com 86 Gente, as fotos que vocês estão vendo agora aí, que estão passando na sua TV agora aí, elas são desse período todo, tá? Depois nós vamos conversar no próximo bloco, nós vamos voltar com o Douglas aqui, para nós falar a grande virada, que daqui a pouco mais nós vamos falar a grande virada desse homem aqui, que eu já estou apelidando de super-homem aqui, que é uma campanha bem legal, que ele está aí divulgando pessoas também que estão nessa dificuldade. Mas você confere nas fotos aí, não só o peso que ele perde, mas a questão anímica, né? A gente perde a animação toda, assim, que nem tu falaste aí, a gente fica sem vontade, é um cansaço, Então, essa questão que tu falou aí da tua mãe e da tua esposa, se despedir, talvez seja o pior momento de todos, assim. Né? Foi terrível. Eu tô sedado, Eu sedado. Eu até falo que a pior parte da minha internação eu não vivenciei, né? Foi a minha família, foram os meus parentes que ficaram aqui. Eles tinham notícias uma vez por dia apenas, dos médicos, e ainda foram chamados para se despedir porque a medicina estava praticamente desistindo. Sim, né? Mas aí daí, o que a tua mãe falou o quê, né? Depois, né? Depois ficou sabendo qual foi a reação dela? Não, a minha mãe ela só falava para os médicos o seguinte, não me interessa qual é o diagnóstico, não me interessa qual é a informação, continue fazendo o máximo porque ele vai sair dessa. Essa era a resposta que ela dava. E a minha esposa dava muita força para minha mãe. A minha esposa só falava, não para mim não faz diferença isso que estão falando. E foram muitas orações. A minha esposa praticamente não fez absolutamente nada, assim como a minha mãe, a não ser orar. A não ser orar o período inteiro. Elas levaram, inclusive, para frente do Hospital São Lucas, meus amigos, os familiares, minhas irmãs, o pessoal da banda da igreja, para tocar um louvor lá na frente, pedir, ficaram de joelhos na frente do hospital, porque de fato elas entenderam que quem tinha que decidir, quem decide de fato isso é Deus, e só Deus. E foi assim que aconteceu. E aí essa força toda, ela foi passando para dentro para ti. E aí me diz uma coisa, os teus filhos, me falou aí que tem uma que é pequena, né? Sim. O mais velho teve mais realidade, né? A minha filha, ela ficou durante todo o período na casa da... Ela conseguiu entender, porque assim, a gente vendo todas essas notícias, e o meu pai de repente está com Covid e já não voltou mais, bate o susto, né? O medo. Não, ela entendeu.
Uma visão do que está... Ela entendeu muito bem, a pequenininha, o meu filho também entendeu muito bem, ajudou a mãe dele, foi bem, vamos dizer assim, amadureceram bastante. Eu fiquei até surpreso com a força deles. A maturidade. Exatamente. Até quando eu cheguei em casa do hospital, minha filha ficou um pouco distante porque eu cheguei completamente desfigurado, né? Saiu um pai barbudo, voltou um pai 21 quilos, mais magro, sem barba, então ela não chegava muito perto, mas 3, 4, 5 dias depois começou a... Vou reconhecendo meu pai. Exatamente. Gente, nós vamos para o intervalo agora, nós voltamos para o terceiro bloco com o Douglas aqui, aí nós vamos mostrar a história de um super-herói. Conhece a história de super-herói? Então aqui no programa Tempo de Recomeçar, você vai ver a história de um super-herói. Douglas Marques, já voltamos. Meu coração em chamas outra vez. No início do bloco, nós perguntamos para você no nosso quiz o Tempo de Recomeçar. Qual era a característica da besta que saiu da terra? Alternativa A, 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Alternativa B, 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Ou alternativa C, 7 chifres, 7 cabeças e da sua língua saía fogo. A resposta certa é alternativa A, 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Essa passagem está lá em Apocalipse 13:11. Vamos para o nosso quiz. Agora a pergunta é a seguinte: o que houve quando o cordeiro quebrou o último selo? Alternativa A, o diabo foi aprisionado durante 2000 anos? Alternativa B, houve um sinal que arrebatou os crentes em Cristo? Ou alternativa C, houve silêncio nos céus cerca de meia hora? Confira a resposta no final do bloco. O programa Tempo de Recomeçar está de volta. Nesse terceiro bloco com vocês, você se emocionou com a história desse homem aqui. Eu tenho certeza que foi de grande valia para a sua vida e para a sua família. Mas não foi só susto, medo. A história dele nesse primeiro instante, você deve estar pensando ali como é que ele saiu disso. Graças a Deus, muitas pessoas, nessa pandemia toda aí, muitas pessoas se recuperaram. E ele hoje é um dos porta-vozes aí da recuperação de muitas pessoas. Você vai conferir agora na nossa tela aí o Instagram do Douglas para você ver. Você vai ver aí o grande trabalho que ele tem feito com pessoas também em recuperação, né, Douglas? Exato. O pessoal que tem se recuperado. Sabe aquela cena ali que você está saindo do hospital e vem a família te abraçar, ou vem fazer uma homenagem? Os próprios, o pessoal da própria equipe do hospital, às vezes, né? Exato. Parte médica, parte de enfermeiros ali, já fazem aquela homenagem. Sabe aquilo ali? Ele divulga no Instagram ali, que bacana isso aí, cara. Me conta, aí depois tu chegou em casa, o que te deu ali depois? Vou enfatizar outras histórias, como porque a tua visão, que a gente falou ali, mudou, né? Exato. Mudou, começou a olhar a vida depois. Me diz uma coisa, falou que começou a perceber a vida de uma forma diferente. Não era um cara ruim, tinha ali tua vida regrada, digamos assim, com a família, tudo saudável, fazia tuas atividades físicas, tudo, mas aí começou a ver a vida diferente. Mas, falou que a tua mãe orava muito. Tu já ia à igreja antes ou não? Muito pouco. Já ia muito pouco. pouco. O teu contato com Deus não era o íntimo que tu tem hoje? Não. Tá. E aí, tu começou a ser um porta-voz de pessoas que passavam por ti, porque a tua história era impactante. O pessoal está vendo novamente aí as imagens do Douglas. Impressionantes realmente para você que não acompanha no outro bloco. Mas aí você deu uma volta por cima e começou a fazer da tua história uma forma de agradecer, porque isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, que me falou que hoje tu agradece o convite que tu teve. Agradeço. Porque Covid, eu tive Covid, eu quase morri, uma maldição, por que isso foi acontecer na minha vida? E isso é um exemplo, meu amigo, minha amiga, que está em casa agora, para agradecer todas as coisas. Às vezes a gente só agradece pelas coisas boas. E o aparente coisa ruim que você está passando na sua vida agora, você está assistindo a história do Douglas aí, vendo as fotos dele e como ele saiu depois e como ele está aqui agora e dando testemunho de vida dele, é um fortalecimento não só para ele. E Deus sabe todas as coisas porque através da vida dele, quantas pessoas não estão aí recebendo essa esperança, até mesmo no hospital, se você está assistindo esse programa agora no hospital, está aqui o Douglas. Tudo é possível. E aí o Douglas teve esse despertar aí para levar outras histórias. Aí como é que foi essa questão aí? A minha esposa, ela me conhecendo, né? Ela sabia que eu ia querer usar isso que aconteceu comigo, fazer de um limão uma limonada. Então ela registrou todos os momentos do hospital, tirou foto, etc, para deixar, se quiser utilizar, tu vai utilizar.
E inicialmente eu comecei a querer ajudar as pessoas que estavam passando pelo que eu passei, primeiro porque eu não sabia tudo que podia acontecer. A mídia não divulga o pós-Covid do sobrevivente. O que acontece com quem sobrevive ao Covid grave. A mídia divulga quem morreu, né? Tantos morreram, tantos sobreviveram. E eu me senti na obrigação de levar isso primeiro para alertar todo mundo, né, em relação ao Covid. E aí começaram muitas pessoas a me procurar no Instagram, a me adicionar, e falar, meu marido também tá, minha esposa tá, minha mãe tá internado, como é que é isso, como é que é aquilo. E tu já estava divulgando a tua história. E eu já divulgando. E aí eu comecei a explicar para todo mundo as fases, o que acontecia. Pessoas que saíram do hospital falaram, meu marido não consegue caminhar, ele tá nervoso. Eu falei, eu demorei 2 semanas para caminhar em casa. Calma, fisioterapia. Então eu comecei a ajudar isso. E aí eu comecei a receber, né, vídeos das pessoas mostrando seus familiares saindo do hospital. E aí eu criei o Hall da Fama no meu Instagram. Aí comecei a divulgar o Hall da Fama e até hoje, né, 3, 4 meses depois que eu saí do hospital já, as pessoas elas falam para mim o seguinte, o meu sonho e as minhas orações é para que eu consiga te enviar um vídeo do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, para que tu coloque no teu Hall da Fama. Isso é maravilhoso. Então, cara, isso é sensacional, sensacional. E foi a partir daí, com esse sentimento, com essa gratidão, com essa coisa boa que eu recebi das pessoas por estar ajudando, que me incentivou ainda mais a fazer mais. Não só em relação à Covid, mas em relação a inúmeros outros problemas que existem aí na sociedade. E aí começou a vir outros problemas te procurarem. Foi o porta-voz dos problemas mesmo. Porque na verdade o Covid, a pandemia, tudo acabou pegando tudo que coisa, né? Acabou abrangendo, potencializou, né? Aumentou vários outros problemas. E aí que tipo de outra coisa assim, por exemplo, te procura? Moradores de rua, pessoas passando fome, pessoas passando frio, pessoas sem nenhuma direção. Então, às vezes a gente pergunta assim, tá, mas como é que eu posso ajudar? Cara, sai na rua, caminha 1 quadra, que tu vai encontrar quem ajudar. Né? Pega o teu carro, anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, que tu vai saber quem ajudar. Eu vindo pra cá, parei numa sinaleira, passou uma mãe com um cartaz, uma filhinha pequena, eu tava no carro escutando uma música, vindo pra cá, e aí em 5 metros tinha uma situação completamente diferente da minha. O que eu podia fazer ali? Simplesmente olhar pra frente, esperar o semáforo abrir e andar, ou fazer alguma coisa. O que eu conseguia fazer rápido? Dinheiro. Dei um dinheiro para ela. Podia ter um alimento, às vezes eu ando com cesta básica no meu porta-mala, já parei o carro, já desci com cesta básica, entreguei para uma pessoa que eu vi que estava precisando. Então eu acho que assim, tem como ajudar e está muito fácil de ver quem ajudar. E era uma coisa que isso mudou muito. Eu era aquele cara que ajudava assim, tu precisa de quanto? Tá. E aí quando eu saí do hospital, que eu comecei a sentir esse prazer em ajudar, eu falei para minha família, que a gente faz alguns encontros online de oração, etc. Eu falei assim, olha só, eu quero começar a ajudar de fato as pessoas, mas eu quero ajudar botando a mão na massa. Eu não quero simplesmente... Que é ajudar de verdade, né? Eu não quero simplesmente fazer um Pix, fazer uma transferência, não que seja ruim. É bom fazer isso também, mas eu quero botar a mão na massa. Ali ativamente mesmo. Né? E é o que a gente está fazendo hoje. Estamos passando alguns vídeos aí do Douglas, algumas atividades deles, inclusive moradores de rua e tudo. E aí começou a ampliar cada vez mais. Gente, o Instagram dele bombando, que a gente diz, né? Bombando aí, cada vez mais seguidores, a gente está divulgando aqui também. E siga lá, porque vale a pena. E essa história que ele falou agora aqui, que o sonho das pessoas, isso é importantíssimo e até emocionante. O sonho das pessoas é mandar um vídeo do seu parente saindo do hospital para o Douglas colocar nas redes sociais dele. E isso é maravilhoso, né? Exatamente. Maravilhoso isso aí. É muito bom saber que, de certa forma, a gente leva esperança, porque tu mostrar, né, que existem pessoas que estão saindo, assim como eu saí, de uma quase morte, tu leva a esperança, tu mostra que de fato a fé, que de fato a medicina não dá a última palavra. Verdade. Independente daquilo que estão te falando, não pode desacreditar em momento algum, até que Deus decida o que de fato vai acontecer. Uma coisa interessante que eu acho que já deve estar acontecendo contigo, né, é contar a tua história direto, né? Contar a tua história. E aí isso também foi um instrumento, né? Ou seja, a tua vida acabou sendo um testemunho puro, né? Alguns até me falam a questão da Bíblia, por exemplo. Por que a Bíblia? Porque ela conta coisas reais, coisas que aconteceram ali. O cara matou mesmo, fez isso, traiu a esposa e matou um e não sei o que, história de Davi, por exemplo. Mas a tua vida é a Bíblia de muita gente. Então, eu falo para essas pessoas que não creem muito na Bíblia, por exemplo. A tua vida pode ser uma Bíblia. O teu jeito, o teu testemunho, o Douglas, com a história de vida dele, é a Bíblia que muitas pessoas não querem abrir, por exemplo. Isso tem levado cada vez mais pessoas para Deus também. Com certeza. Inclusive, a gente tem uma missão de não só levar alimento, não só levar cobertor, roupa, carinho, mas levar a palavra. A gente quer levar a palavra porque, de fato, eu acredito muito que é a palavra que muda. É tu te direcionar para o caminho certo, o caminho estreito, né?
O caminho estreito, ele é o mais difícil, mas ele é o que de fato vai te trazer salvação, vai te trazer alegria, vai te trazer... Então a gente quer levar a palavra e a gente vai fazer um evento mensal para levar louvor, para levar a palavra, para mostrar para moradores de rua, pessoas que estão com essa necessidade, que de fato elas precisam querer Deus, se entregar para Deus, pedir a Deus, que é Deus que vai mudar a situação delas. Eu costumo dizer ali que a própria palavra, né, oração, que vem de oratória, de levar a palavra, né, orar, e ação, né? Então, exatamente. Orar e ação também. E aí quem quiser contribuir, quiser te ajudar, além do Instagram, tem alguma outra forma, o que a pessoa pode fazer para ajudar assim, nessa mobilização? Porque você está mobilizando, né? Sim. De várias formas, né? A gente tem um Instagram, que é o @EleTeAmaBrasil, que é o Instagram do nosso projeto. Lá eu tenho todas as informações, que é doar com cesta básica, doação de roupa, ajudando, né? Eu quero fazer ação junto, eu quero ir nesse evento que vai ter mensalmente, que a gente vai entregar quentinhas para moradores de rua, quero fazer uma doação financeira, né? Uma doação em dinheiro, também tem lá o Pix para fazer. Então, através desse Instagram, é possível ver todas as formas de ajudar e toda ajuda é bem-vinda. Repete para nós, Nicolau. @EleTeAmaBrasil. Eu falo que as pessoas às vezes pensam que doação é uma doação num valor muito alto, né? Não tem... Eu já recebi doação de R$2. R$2. E eu fico muito feliz, muito feliz. Eu sei que nem todo mundo tem hoje uma condição financeira, mas foi lá e doou. A pessoa em casa agora se identificou, né? Com a mulher que deu tudo que ela tinha, as moedas, né? Né, João? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta pra Claro, você. claro. Mano, assim, ó, que tu falou que tu tinha uma fé que todos têm, entre aspas, assim, falando. E isso tudo que aconteceu contigo teve uma mudança pessoal também, mas eu queria saber, assim, o que foi o start, assim, na tua mudança de vida espiritual, que tu falou. Tu podia continuar vivendo a tua vida, só que, claro, ajudando os outros. Mas o que te fez buscar esse relacionamento com Deus? O que foi esse start, assim, pra tu querer um relacionamento com Deus? Quando foi esse plim, né? Sim, foi dentro do hospital. Dentro do hospital, quando eu acordei no meu leito, na UTI, eu não tinha absolutamente nada, nem informação, eu não sabia o que estava acontecendo ali, né? Eu acordei com um cano no pescoço, enviando ar para o meu pulmão, e um mês antes eu tinha feito essa tatuagem aqui, né? Que é Jesus na cruz. E eu só olhava para isso e eu orava, eu comecei a orar todos os dias no mesmo horário, de uma forma muito intensa, fora todas as outras horas que eu estava pedindo para ele, e tudo que eu pedia no outro dia acontecia. Tudo que eu pedia no outro dia melhorava. Então eu comecei, ali eu tive a certeza absoluta de que eu precisava me voltar para Deus. Eu precisava me voltar para Deus, eu precisava pensar em Deus 24 horas por dia. E que nem eu falo, né, que eu tinha a fé que todo mundo tinha, que é aquela fé do bombeiro, né? Quando bate desespero, eu vou para Deus, né? Aí Deus, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, mas quando eu estou feliz, quando eu estou bem, eu não lembro de Deus. E hoje eu não. Hoje eu entro no carro, é louvor. Não porque eu não acho certo escutar as outras músicas, mas é porque eu estou 24 horas pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando no bem. Então esse plim foi dentro do hospital. Dentro do hospital. Quando eu pedia, eu olhava para a parede no lado oposto, na UTI, né, onde tinha mais pessoas ali deitadas, umas morrendo. Muitas pessoas morreram. Eu vou te perguntar isso agora. E aí teve pessoas... Sim. Porque as estatísticas do pessoal que estava fora, assim, eram horríveis. É terrível. Horríveis. É terrível. É um cenário de guerra. A UTI é um cenário de guerra. Quando eu e aí no teu quarto, assim, tinha mais pessoas que morreram também? Sim, eram vários leitos, né? E eu escutava, parada cardíaca, todo mundo saía correndo, aí a pessoa lá, aí voltavam os técnicos, não Isso psicologicamente também? Terrível. Eu não dormia, né? Eu não dormia, a luz acesa, aparelho apitando, gente correndo, morreu, reanima. Cenário de guerra mesmo. Cenário de guerra. E aí no outro lado tinha uma cruz na parede, assim. Que eu fixava o olho naquela cruz, olhava pro meu braço, que eu estava sempre deitado, não tinha muito movimento, e era essa a minha rotina. Era orando lá, orando aqui, pedindo, no outro dia melhorava, no outro dia melhorava, no outro dia melhorava. E foi assim. E aí, Douglas, o que tu... A que tu considera isso? De tu foi escolhido, digamos, naquela sala ali, por exemplo, até mesmo do hospital, mas o que tu acha que... Por que tu acha que tu foi escolhido para isso aí? Porque a tua missão agora, meu irmão, é grande, né? E como diria o tio do Homem-Aranha, quanto maior quanto mais os teus poderes, mais a tua responsabilidade. E isso a gente vê nos vídeos, vê na tua expansão aí, inclusive da palavra de Deus, na fé das pessoas, que está abrangendo não só pessoas com Covid, mas todo mundo, né? A que tu acha que foi tu escolhido? Isso, em princípio, já é uma benção, né? Só foi escolhido. O que tu acha que vai acontecer contigo? Eu acredito muito que Deus viu que, de fato, eu fui sincero quando aceitei Ele 100% lá dentro. E antes de acontecer isso que aconteceu comigo, por mais acelerado que eu estivesse, por mais feliz que eu estivesse com as minhas conquistas, eu sempre pedia para Deus que faltava algo. Eu sempre falava. Já tinha essa... Quando eu falava com Deus, eu falava sempre assim, cara, falta algo, falta algo. Nas poucas vezes que eu falava com Ele, eu sempre... E era meio que reclamando ainda, né? Cara, falta algo, não estou 100% completo.
Então eu acho que foi isso. Não digo que ele fez isso para me mostrar, mas eu acho que isso serviu para me encaixar no caminho e eu de fato entender o que era que estava faltando. E hoje eu me sinto muito completo. Muito completo. Muito completo. Então eu acho que foi isso. Ele entendeu que de fato eu ia ir para esse caminho, eu ia levar a palavra dele, eu ia pensar nele. Me sinto ainda muito leigo em relação à religião, me sinto muito leigo em relação a Deus e a Jesus, e por isso busco muitas informações, estou estudando, estou indo para a igreja, faço encontros semanais de célula, e isso, antes eu tinha uma preocupação ruim, uma preocupação de vencer, de conquistar, hoje eu tenho uma preocupação muito boa, que é a preocupação de intensificar o meu conhecimento da palavra. Para edificar, né? Exatamente. E os outros também. Exatamente. Que história, hein, gente? Que história. Agora o Douglas vai dar um recado para vocês aí na sua casa. Ele vai olhar para vocês, agora vai te dar uma mensagem. Douglas, por que é tempo de recomeçar? É tempo de recomeçar porque não importa a condição, não importa a situação, não importa a idade, não importa absolutamente nada. Se você virar os olhos para aquilo que importa, que é Deus, você vai conseguir recomeçar, você vai virar o jogo. Eu tinha muito na minha cabeça que eu estava chegando perto dos 40, eu tenho 37 anos, e eu tinha naquilo, nos 40 anos eu preciso me aposentar, nos 40 anos eu preciso estar muito bem, nos 40 anos eu preciso... Então eu tinha essa necessidade rápida, né? Porque para mim estava terminando. E depois de tudo que aconteceu comigo, aos 36 anos, e aí então agora com 37, mas tudo que aconteceu comigo aos 36 anos me mostrou que é sempre tempo de recomeçar. Não importa como tu está, não importa onde tu está, não importa a idade que tu tem, é sempre tempo de recomeçar. E Deus quer que tu recomece, Deus quer que tu mude, Deus quer que tu vire a direção. Por isso que eu acredito que é tempo de recomeçar e é agora. Recebeu o chamado aí? Recebeu o chamado de poder esse impacto todo aí? Aliás, a palavra religião é religare. Se é religar, é porque já foi ligado a alguma coisa. Tá aqui, ó. Tá aqui um exemplo vivo disso. Gente, que história maravilhosa. Eu quero que você participe, mande aí o seu comentário, siga nas nossas redes sociais todas aí. A do Douglas principalmente também, o do João também, que é bem importante. Você seguir nas redes sociais e comente. E mande essa entrevista, mande essa conversa para as pessoas que você conhece, porque é bem importante mais pessoas possíveis conhecer essa história. Nós voltamos depois do intervalo agora, com mais tempo de recomeçar. Aguardem. Tchau, tchau. E a resposta da nossa pergunta no início do bloco. O que houve quando o cordeiro quebrou o último selo? Alternativa A, o diabo foi aprisionado durante 2000 anos? Alternativa B, houve um sinal que arrebatou os crentes em Cristo? Ou alternativa C, houve silêncio nos céus cerca de meia hora? A resposta certa é alternativa C, houve silêncio nos céus durante meia hora. Essa referência está lá em Apocalipse 8:1. Tudo para mim, tu és a minha realidade. O programa Tempo de Recomeçar é isso, é trazer esperança para você. Pode continuar tocando para nós aqui. Isso. E aí o João vai tocando para nós aqui, João Marques, siga ele nas redes sociais, vai continuando tocando aqui. Depois desse bloco que nós tivemos, essa conversa tão emocionante e edificante para todos nós, com o Douglas Marques, que você acompanhou agora aí, nada melhor que uma música para nós trazer um pouco de paz. Nesse mundo tão difícil que a gente se encontra, gente, trazer um pouco de paz, eu acho que é o que todo mundo precisa, para falar bem a verdade. Um pouquinho de tranquilidade, nossa vida tão atribulada, tão corrida. E nós, através do testemunho do Douglas que você acompanhou agora aí, que você busque algum sentido na sua vida. Mas um sentido sincero, objetivo e direto. Que não tem por que fazer curva para falar com Deus. Você pode falar diretamente com Deus, ao momento que você quiser. Ah, mas eu tenho que me ajoelhar para orar? Também. O Douglas, por exemplo, falou para nós, que estava vindo para cá agora, dirigindo, vindo aqui para a TV, e encontrou algumas situações que Deus colocou no caminho dele, e isso já é uma oração, que instigou ele a fazer alguma coisa para uma pessoa que estava ali no sinal, na rua, né? Então, formas de orar, nós temos várias. E essa reformulação que nós precisamos encontrar, e você precisa encontrar na sua vida, meu irmão, minha irmã, você pode encontrar um novo sentido na sua vida, porque é tempo de recomeçar. Nosso programa quer trazer esperança para você. Eu costumo dizer que a gente pode ficar sem várias coisas, até sem teto, mas sem esperança ninguém vive. E o programa tem esse intuito, de trazer um pouco mais de esperança para você. Isso não quer dizer que seja uma vida triste, não. Pode ser uma vida divertida, pode ser uma vida alegre, por que não?
Dá glórias a Deus por isso. O Douglas, ele se sentiu tocado por Deus, teve que passar por isso, não sei se ele teve que passar por isso para encontrar Deus verdadeiramente. Mas talvez você aí na sua casa esteja precisando de um despertar. Um despertar para você ser chamado para Deus, definitivamente ter um rumo na sua vida. E essa entrega, no caso do Douglas, foi impactante porque tocou diretamente na saúde dele, na vida dele. O programa Tempo de Recomeçar tem alguns parceiros, além da Zandra, do João, da própria emissora, da TV, temos alguns parceiros. Temos o Dane Pio, da Pousada Pio, em Canela, que é um dos nossos amigos, apoiadores aqui também. Em breve vamos estar junto na mesma família também. Nós vamos estar divulgando. Nós temos nosso amigo Rafael Bordion, que tem lá o Instituto Fantástico dele, chamado Vivifica-me, Instituto Vivifica-me, Escola Missionária Vivifica-me. Você pode procurar isso nas redes sociais. Coloca lá, Escola Missionária Vivifica-me. Vivifica-me, vai estar aqui na sua tela. E você vai encontrar também outro caminho para ter um sentido para a sua vida. Nem que seja ajudar alguém. Como o Douglas falou no bloco anterior, de repente você não tem dinheiro, mas pode ajudar a distribuir marmita. Eu não tenho uma cesta básica para doar, mas então se proponha a ajudar pessoas em hospital, quem sabe? Você com certeza deve ter algum dom, alguma coisa que você sabe fazer, que pode servir não só para você. Porque se a vida sua for somente para você mesmo, ela não faz sentido. A própria palavra de Deus fala isso. Se a tua vida for simplesmente e somente para você, ela não faz sentido. Além da sua família, você já olhou além da sua família? A família somos todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. E quem sabe você está esperando um despertar, não espere mais. O momento é hoje para você se despertar. E o programa Tempo de Recomeçar é isso. Eu quero te convidar. Convido você que tem uma história impactante, ou como a do Douglas, de sobrevivência, ou como alguma reflexão que você queira trazer do que você está vivendo. Vamos trazer outras histórias aqui para você se despertar, para você acordar para o mundo verdadeiramente. E o programa tem esse compromisso com você. Divulga esse programa, mande para mais pessoas, use as suas redes sociais mais positivamente. Desculpa, essa semana, João, essa semana eu faço muitas postagens nas minhas redes sociais. E essa semana até eu brinquei com o pessoal que estava me assistindo. Eu fiz lives assim no Instagram, no Facebook, coisa que eu não costumo fazer, não costumava fazer, a não ser quando eu estava na rádio ainda. Meu programa de rádio eu sempre fazia as lives também. E eu brinquei. Gente, chega de dancinha. É muito bom dancinha, para entretenimento, para brincar um pouco, relaxar um pouquinho, mas está demais. É muita futilidade às vezes. Então cuidado. Eu sei, mas são adolescentes e tal. Tudo bem, são adolescentes, estão mais ou menos na deles. Mas às vezes fica demais. Tem muitas coisas acontecendo, muito mais sérias, que pode dar um sentido para a sua vida. Isso independe de idade. Você pode ser jovem. Eu dou aqui o exemplo do João. O João tem 18 anos. Não, mas ele é de igreja, não gosta de igreja. Eu sou jovem, eu prefiro sair com os amigos para beber uma cerveja. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas João faz da vida dele um sentido para a vida dos outros, porque senão não faz sentido. Não faz sentido a vida dele, se ele viver somente para ele. Você está me entendendo? Então é esse sentido que o programa Tempo de Recomeçar quer fazer, e suas redes sociais também. É trazer alguma coisa. As músicas do João são de autoria dele mesmo. Ou seja, ele recebe aí de Deus uma mensagem e ele é o porta-voz disso. Isso não é uma bênção, gente? Isso não é maravilhoso? Ou o que é maravilhoso para você? O que é maravilhoso para a tua vida? O Douglas mesmo falou. Estava num sentido financeiro muito bem, sentido físico também muito bem, familiar, estava tudo certo, entre aspas. Mas ele precisava de um toque. E ele reconheceu aqui para nós que ele precisava de algo mais. Ele pedia isso para Deus, na conversa com Deus. Eu costumo dizer que a verdadeira e a maior oração que nós temos, meu amigo, minha amiga, é aquela quando você bota a cabecinha no travesseiro e aqueles segundinhos antes de dormir. Aquela é a verdadeira oração. Porque ali você fala com Deus. Você pode falar que a sua consciência, ele fala algumas coisas. Essa consciência, que aí a ciência explica, nós chamamos de Espírito Santo. O Espírito Santo é que fala com a tua consciência. Que te cobra, como é que foi o teu dia, o que tu está fazendo pelo outro. Porque esse é o sentido da vida. Eu tenho um mestre. O João também tem um mestre, chamado Jesus Cristo. Você conhece como Jesus de Nazaré, talvez. O Cristo quer dizer Messias, né? O Salvador, o ungido. Talvez você conheça apenas como Jesus de Nazaré. Mas esse homem, ele veio trazer simplesmente o amor, que é o que mais importa na vida. Você pode estar dizendo, a vida é o que mais importa. Não, como diria nosso amigo Clóvis de Barros Filho, um conhecido filósofo. O amor vale mais que a sua própria vida. E tem um caso, no caso desse filósofo, ele entregaria a sua própria vida para tirar sua filha do hospital. E quem de você, pai, quem de você que é mãe, não faria isso pelo seu filho num leito de hospital? Esse é o exemplo puro de que tirar alguém que você ama daquela situação é o que mais vale.
E aí você entrega a sua própria vida por isso. Isso não é maravilhoso? E quem não faria isso por amor? Essa é a prova de que o amor vale mais do que até a sua própria vida. Então eu te convido, faça parte desse programa Tempo de Recomeçar. Divulgue esse programa para mais pessoas, leve o amor para as outras pessoas, histórias como nós estamos trazendo aí nesses últimos programas, a do Douglas hoje mais uma vez, para você realmente fazer alguma coisa que signifique na vida das pessoas, não somente a sua. Nós vamos terminar o programa com o João tocando um louvor para vocês e eu quero que você reflita. Eu quero que você, se possível, feche seus olhos enquanto o João toca. Se aproxime mais de Deus, se é isso que está faltando na sua vida. Mas pelo menos reflita. Reflita, o que está faltando na minha vida? Sabe esse vazio que você diz sentir? O que o Douglas falou é muito comum. As pessoas sempre estão tentando buscar algo mais. O que está faltando na minha vida? Sabe esse vazio? Então, meu amigo, eu vou te dar uma informação. Esse vazio que você sente no coração, ele não é uma impressão, não é um sentimento. Ele é real. Eu vou te dar uma informação científica, então, para você que não acredita, você não tem fé para isso, eu vou te dar informação científica para isso. Estudos foram feitos com um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas escutava louvores, escutava as coisas e palavras edificantes. E o outro grupo de pessoas, nada. Bebiam à vontade, faziam o que queriam, falavam piadas, coisas de baixo calão, palavrões, quem sabe. Viviam como muita gente aí que está assistindo esse programa, talvez, esteja vivendo. As pessoas que estavam recebendo coisas edificantes e oravam em músicas que edificavam suas vidas ou em Deus, elas desenvolveram uma coisa nos seus cérebros diferente das outras pessoas. Eu estou falando de ciência. Tomografia computadorizada foram tiradas do cérebro desses 2 grupos de pessoas. E foi descoberto ali uma glândula chamada amígdala, exatamente com o nome da garganta, amígdala. Essa glândula que fica lá no teu cérebro, ela desenvolve ou não desenvolve, dependendo do que você acredita. Você sabia disso? As pessoas que não acreditavam em nada, quem sabe é o seu caso, elas não desenvolvem essa glândula. Eu estou falando para você que conhece neurologia, estou falando para você que é cientista, que é todo cético e quer tudo comprovadamente no papel, na ciência. Eu estou falando para você. Essas pessoas que acreditavam em alguma coisa, elas têm um órgão, um algo a mais no seu cérebro que a pessoa que não acredita não desenvolve. Então esse vazio que você sente no seu cérebro, que você sente, ela está fisicamente no seu cérebro. Ela não desenvolve. Que muitos religiosos e teólogos, amigos meus e colegas meus, e também na filosofia, que porventura também sou filósofo, é uma glândula que desenvolve dependendo da tua crença ou da tua descrença. Isso não é maravilhoso? Nosso Deus é Deus de ciência também. A ciência que você acredita foi criada pelo meu Deus. Então ele sabe mais do que a ciência. E essa é a comprovação. Então se você sente um vazio, não é uma impressão, é físico. O seu cérebro, ele não desenvolve como os outros, da pessoa que acredita. Isso é maravilhoso. O João vai tocar para vocês agora. Me despeço para vocês. Nós vamos terminando esse programa mais uma vez, com a esperança de que você tenha pelo menos um tempinho para refletir. Não no que eu falei, mas no programa todo. E se você realmente foi tocado, eu te peço, leve a esperança para mais pessoas, através do programa ou de qualquer outra forma. Seja fazendo alguma atividade social, por exemplo, ou orando por alguém que está enfermo no hospital. Se quer dar mais sentido na sua vida, vai no hospital. Visita um hospital. Aí você vai ver o que é a vida. O sábio Salomão já falou isso. Não existe outro momento para nós refletirmos sobre a vida do que quando estamos na iminência da morte. Então reflita sobre isso. O João vai acabar o programa agora. E eu me despeço para vocês, deixando um grande beijo e um abraço para vocês no coração de vocês, dizendo para vocês e afirmando, sempre há tempo de recomeçar. Tchau, tchau, até o próximo programa, gente. Fique com Deus. Ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha nas alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu
som incensário a elevar a canção. E deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir